Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira. Segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Formam-se desenhos em baixo relevo. Passa a mão, afasta a serragem, pinta o relevo. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele cobre com tecido branco, remove o tecido com texto pintado em letras pretas. Casa das Palavras. No canto esquerdo, um desenho estilizado de contorno preto em torno de uma letra P. Ela publicou Roberto seu Seabra, primeiro repórter. livro aos 59 anos. 14 anos e alguns livros depois, ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance, desbancando nomes como Chico Buarque e Cristóvão Teza. No ano passado, aos 75 anos, ela voltou a surpreender ao ter um segundo romance entre os finalistas do prêmio Jabuti. Estamos falando de Maria Valéria Rezende, nossa convidada de hoje no programa Casa das Palavras. Maria Valéria, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo a entrevista perguntando para você uma coisa que todos os seus leitores costumam perguntar quando conhecem o seu trabalho. Como é que é conciliar a vida religiosa com a literatura? No rodapé à esquerda, em letras brancas e entre chaves, Maria Valéria Rezende, escritora. Por quê? Porque, bom, é claro, a vida religiosa, tanto a vida religiosa enclausurada... Que não é o seu caso, né? Não é o meu caso. Eu sou de uma congregação ativa, missionária, feita para viver no meio do povo, no meio do mundo, vendo de tudo. Então, a possibilidade de... A gente tem uma vida muito mais variada, com um contato muito mais intenso e diversificado com a realidade humana. Essa vida, então, alimentou sua literatura, na verdade. Claro. Eu vi de tudo nesse mundo. Eu costumo dizer, e é verdade verdadeira, eu dei 4 voltas ao mundo sem nunca pagar a passagem. Trabalhando em missão, mas sempre... nunca me hospedando em hotel, mas sim nas casas das pessoas, convivendo com as pessoas do lugar. Então, você vai acumulando uma quantidade enorme de experiências, de fragmentos de informação, de interrogações, novas interrogações, porque, é claro, quanto mais a gente conhece, mais a gente se pergunta, não é? A gente vai perdendo as certezas, e isso é uma preparação tão boa quanto várias outras, e também sempre li muito. Sempre li. Você é de uma família de escritores, né? Uma família de gente metida com a literatura até o pescoço. E depois eu nasci 10 anos antes da televisão. O que é que a gente fazia de noite depois do jantar? Não via programa de televisão. Sentava na varanda, todo mundo sabia poemas e poemas de cor. Enquanto tivesse luz, estava lendo. Quando tivesse luz, estava lendo. Ou liam-se, por exemplo, lia-se um romance, cada noite um capítulo. Liam-se contos, liam-se poemas, diziam-se poemas. A gente tinha isso puxava pela imaginação, claro, porque os livros eram muito pouco ilustrados, né? Eram desenhos a bico de pena em branco e preto, não é o que é hoje, que a própria ilustração é uma outra linguagem que a gente não era. Então, você fica... Eu só fui descobrir que todo mundo não escrevia um livro um dia, depois que eu fui para a escola, já estava maior, assim, porque... Seu meio era tanta gente escrevendo... Assim, já leu o último livro de tio fulano, já leu o último livro da prima cicrana. Então, eu achava que, assim, você aos 7 anos cai os dentes, nasce outro, faz a primeira comunhão ou qualquer coisa, depois, e um dia escreve um livro. Maria Valéria, quando é que foi que deu esse start para começar a escrever romance? Porque você começou nessa vida religiosa muito jovem. No entanto, começou a escrever já na maturidade. Não. Escrever ou publicar? Publicar. Ah, sim. Eu toda a vida escrevi. Inclusive porque eu vivi muito tempo no meio rural do Nordeste, onde a livraria mais próxima estava a 200 quilômetros e assim mesmo não tinha tantas. Então... Você escrevia para você ler? Quando eu não posso viver sem ter o que ler. Então, quando acabava, que eu já tinha lido 4 vezes cada coisa que eu tinha e não tinha uma possibilidade de buscar mais leitura, eu sentava e escrevia. Também pelo prazer de escrever. Claro. Eu sempre, desde criança, muito pequena, o gosto pelas palavras que vinha da leitura, de ouvir a conversa dos adultos. Eu me lembro quando eu era muito pequena, eu ficava decepcionada quando eu lia um livro e eu conhecia já todas as palavras. Eu tinha uma cadernetinha para as palavras
novas que eu ia descobrindo e ia correndo no dicionário. Então, uma coisa que fica na gente. Então, eu toda a vida escrevi. Só que eu escrevia... E guardava. Nem ficava lá dentro dos dicionários. E, por exemplo, como eu não tinha dinheiro, quando tinha um aniversário de um amigo, alguém que eu ia encontrar, eu pegava uma daquelas histórias, fazia uma capinha, desenhava, pintava. Eu lidava mais com as artes plásticas do que com... Do que a literatura propriamente dita. E aí desenhava e dava de presente. Está aqui, fiz especialmente para você. E foi assim que eu acabei publicando, porque eu dei para um amigo que era escritor e ele, anos depois, um editor me ligou que tinha lido uma coisa e por aí... Aí que veio o processo da publicação. Você publicou primeiro os Infantos Juvenis? Não, primeiro não. Você publicou Primeiro que eu publiquei foi o Vasto Mundo, que é quase um romance. Na verdade, é um romance. É um romance. Eu quis fazer Parecem um romance... contos, mas contos que se ligam, né? Eu queria fazer um romance em que o protagonista não fosse um indivíduo, mas um coletivo. Uma cidade, né? Uma vila, Farinhada. Farinhada. Uma vilazinha de 200 casas, em que é impossível você esconder nada de ninguém. Então, na verdade, nos lugares muito pequenos assim, o coletivo tem uma força muito grande na vida das pessoas. E eu quis fazer um romance em que esse coletivo fosse. Mas, claro, que ele se manifesta através da história de cada um. Aí, depois disso aí, veio... Aí eu fiz a nova edição do Vasto Mundo. Ela é enriquecida, porque aquela gente continua vivendo na minha cabeça. Então, eu fiz mais capítulos e reformulei um pouquinho a montagem do livro para ficar mais claro esse... E depois do Vasto Mundo, veio o Voo da Guará Vermelha. O Voo da Guará Vermelha, depois um livro de contos. Porque começaram a me chamar de regionalista, aí eu fiz um livro de contos. Pois é, por que se chamava de regionalista? Porque fala sobre o Nordeste? Houve um momento em que ser regionalista era uma posição dos escritores, etc. Maria Valéria Rezende, escritora. É um pouquinho pejorativo, me parece, chamar a gente. Eu acho. Porque se alguém escreve sempre sobre uma favela do Rio de Janeiro, não é considerada literatura bairrista. É verdade. É universal, né? É universal, quer dizer, não faz muito sentido, né? É uma maneira de... Aí eu disse assim, olha, eu fiz um livro de contos, que é uma espécie de mostruário, onde que eu digo, olha, eu escrevo sobre o que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser. Aí depois eu vou da Guará Vermelha, que chama-se esse livro de contos chama-se Modo de Apanhar Pássaros à Mão. Ah, sim. Teve o Voo da Guará Vermelha. Depois eu escrevi um bocado de juvenil infantil. Porque aí a minha vida cotidiana não é aquela vida que eu vejo nas entrevistas de muitos escritores, né? Uhum. Que vive para escrever, não sei, tem 1000 bolsas. Você continua tendo uma rotina de... E depois a rotina da vida cotidiana, em que a gente tem que cuidar da casa, comer, fazer as compras, se ocupar das outras pessoas. Aí veio 40 Dias, que foi o livro que você ganhou o prêmio de melhor ficção. Foi. Então, eu tinha 4 romances iniciados. Porque o problema é o seguinte, histórias para contar não faltam. Só que elas ficam cozinhando dentro da minha cabeça até eu conseguir encontrar a voz que conta essa história. Ou seja, quem conta, por que conta e como conta. Quando isso me chega, eu sento naquele computador e eu passo uma semana sem dormir, escrevendo, para não perder aquela fala. Essa fala ecoa dentro de você. Exato. Depois de uma semana eu não aguento mais nesse ritmo e volto para a vida normal. E aquilo fica 30, 40 páginas e eu correndo para um lado para o outro, inclusive porque a gente tem que pagar as contas, né? Eu ia te perguntar qual era o seu método, você já falou qual é o seu método de trabalho. Então, aí o que aconteceu? Aí eu já tinha tentado conseguir uma bolsa para poder me concentrar e acabar de escrever um deles. Mas em geral eram os mais jovens que recebiam bolsas, essas coisas, porque é um investimento, né? Você não vai investir numa pessoa que já está bem avançadinha em anos. Você está produzindo muito. Pois é, mas essa produção que está saindo agora, ela vem dos últimos 10 anos. Sim. Então, outros cantos, aí eu vi que tinha uma bolsa da Petrobras, um patrocínio da Petrobras aberto, aí eu mandei 3 livros para lá.
Foram... E, claro, só um que ganhou a bolsa. Sim. Mas como o processo de contratação demorou, era para outros cantos que recebeu a bolsa. sim. O processo de contratação demorou e o tempo contava a partir da assinatura do contrato. O que eu fiz? Como eu sabia que eu ia fazer tudo direitinho, eu acabei o 40 dias, que já estava pela metade. E também. mandou para o prêmio, E essa bolsa. Pronto, aí foi publicado. Não. Aí eu, com o patrocínio para escrever um livro, eu fiz 2. Sim, agora entendi. E aí mas aí eu me vi de novo na mesma situação. Então tem um outro romance que está pronto, vai sair em janeiro ou fevereiro do ano que vem, porque aí as editoras, ele está pronto já faz tempo. Eu queria perguntar para você... Que eu ganhei uma bolsa do Itaú Cultural. Ah, sim. Você criou também um coletivo, o Mulherio das Letras. Como é que é essa história? Não, você pelo menos participa dele. Não, como é que é a história do Mulherio das Letras? Eu estive junto com outras na origem. É que foi assim, a gente começou a se encontrar umas com outras pelos eventos literários por aí, e sempre éramos a minoria. Mas sempre uma minoria, assim, a gente ficava meio, assim... Nos eventos literários você era minoria. Eventos literários, Depois que a gente ganha prêmio, começam a te convidar para uma opção de evento literário. Sempre a minoria. Quando você pegava o catálogo de qualquer grande editora, de literatura brasileira, as mulheres uma minoria. E a gente foi conversando e foi dizendo, mas quantas nós somos? E aí resolveram criar esse grupo. E aí nós, em 2016, um bando que estava lá na Flip, a gente resolveu fazer uma reunião, assim, improvisada, vamos fazer alguma coisa. E aí veio a ideia de fazer um encontro. Vamos começar a convidar em João Pessoa. E como ferramenta para isso, abriu um grupo numa rede social, um grupo fechado, mas em que cada uma podia chamar outras, que ela conhecesse. Porque a gente, pelo menos, fica sabendo quantas escritoras existem no Brasil. E são muitas, né? Você sabe que nas nossas melhores, mais otimistas conversas naquele dia, a gente dizia, vai dar umas 500. Quantas tem hoje? Em 2 meses, tinha mais de 5.000. Cara, muita gente. E depois nós descobrimos uma coisa interessantíssima, que as mulheres que escrevem, uma grande quantidade delas são multiartistas. Elas são atrizes, elas compõem música, elas escrevem peça de teatro, fazem de tudo. Além da jornada dupla, tripla, ainda são multiartistas. É uma coisa fantástica. Então, eu fiquei assim, quando você vai criar um grupo numa rede social, eu fiquei com essa tarefa porque era mais fácil. E depois, mas acontece que lá aparece assim, Mulherio das Letras de 2018, criado por Maria Valéria Rezende. Sim, por isso criado o grupo, mas parece que fui eu que criei o Mulherio. Então, não certo. Eu tentei dizer, gente, não fui eu. Depois eu fiquei pensando, vai que dá tudo errado. Deixa, eu levo a culpa e pronto. Não atrapalha a carreira do pessoal mais jovem. Não, mas deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Então agora eu faço questão, gente, não é mérito meu, não. É de todo mundo. Foi muita gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vou voltar para falar sobre esse livro aqui, o Voo da Guará Vermelha, tá? Porque é um livro que eu sei que causou alguma polêmica, as pessoas às vezes falam sobre ele. Não vamos falar sobre isso. Nós vamos um pequeno intervalo e já voltamos com o segundo bloco da entrevista com a escritora Maria Valéria Rezende. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Mão masculina talha madeira, em fundo branco o texto, livro em pauta. Estou lendo neste momento o livro Eu Sou Malala, de Malala Yousafzai. Eu recomendo a leitura deste livro, porque é um livro que conta a história de uma família, um texto, pai deputada e a sua Josi filha, Nunes, lutando prós pelo direito Tocantins. de a educação para as mulheres daquele país. As meninas e as mulheres totalmente discriminadas e não tinham direito e não têm o direito nenhum ao processo educacional. E a luta deste homem e posteriormente da sua filha pelo processo educacional. E o livro que eu recomendo é A Arte da Política, do autor Fernando Henrique Cardoso. Um livro que eu li este ano, super interessante, sobre a história do ex-presidente da República. Texto, deputado Valadares Filho, PSB, Sergipe. Daquilo que ele viveu durante toda a sua vida pública. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante. Mãos masculinas removem tecido branco de mamadeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Estamos apresentando.
Mãos masculinas removem papel branco de uma madeira. No papel em letras pretas, Casa das Palavras. Voltamos a Olá, estamos de apresentar. volta ao segundo Roberto bloco do Seabra, Casa das repórter. Palavras. Hoje entrevistando a escritora Maria Valéria Rezende. Maria Valéria, esse livro seu, Voo da Guará Vermelha, que é um livro... Exibe a capa pessoalmente vermelha do gosto livro. muito dele. Você tem uma personagem dele que é uma prostituta, né? Como é que é uma pessoa que tem uma vida religiosa, é freira, ter como uma personagem principal de um romance uma prostituta? Olha, é muito natural. Sabe Por que é quê? natural? Pelo seguinte, veja bem. No rodapé à esquerda, Até em muito letras pouco brancas tempo e entre atrás, eu chaves, suponho que Maria hoje Valéria haja Rezende, jornalistas, escritora. mulheres que entrem nos bordéis para entrevistar prostitutas ou as entrevistem em outro lugar, etc. Mas até algum tempo atrás, as únicas mulheres que não eram prostitutas e entravam dentro das casas de prostituição para prestar serviço, prestar socorro, ajudar, apoiar, éramos nós, as freiras. É verdade. Isso daí, inclusive desde o período colonial, por exemplo, se uma mulher fosse presa, você sabe, no Brasil não havia prisões para mulheres, mas havia conventos e recolhimentos. Então, quando era preciso pôr uma mulher presa, ela era entregue para o convento tomar conta. Ela ficava presa dentro do convento. Então, muitas vezes acontecia isso com prostitutas. Provavelmente, muitas vezes, a gente não tem todos os registros. Então, não parece estranho para quem também não tem noção do que é a vida religiosa, porque as pessoas têm uma visão muito fantasiosa, que é fornecida pelo cinema americano e por alguma literatura, mas a relação tanto com a literatura como também com a vida dos mais pobres, dos mais desprezados, dos mais marginalizados, dos mais perseguidos, também é normal. Aliás, a sua literatura é muito isso, né? O meu primeiro livro, como eu lhe disse, saiu um pouco por acaso, e aí houve uma reação interessante e eu me dei conta de que muitas coisas, que há muita coisa que não é vista, que a literatura não vê, porque os escritores foi se tornando uma profissão que um pouco que separa, ou que é de intelectuais, etc. Então... E tem todo mundo aí e eu vi pronto que para virar há literatura. muita né? coisa, então eu escrevo assim, como que diz, olha para isso. Eu acho que eu não dou lição a ninguém, porque acho que não se trata disso, não adianta, não é livro de pregação nem de autoajuda, mas é de dar testemunho do que eu vi. Claro, você né? viajou o mundo inteiro, você trabalhou com pessoas simples. Sempre sempre no meio dos mais necessitados, assim, como se diz. É o Rufato que fala que Meu querido amigo. que você escreve com simplicidade e com rigor, né? Tem uma força no que você escreve, mas tem também uma simplicidade. Muitas vezes as pessoas me perguntam, já me perguntaram, para quem é que eu escrevo? Qual é o leitor que eu imagino na minha frente quando eu escrevo? E, na verdade, o leitor que eu imagino são os meus próprios personagens. Você gostaria que eles lessem o que você escreveu? E é verdade que eles leem. Eu tenho... Como é que você sabe que eles leem? Eu sei que eles leem pelo seguinte, olha, por exemplo, O Vasto Mundo, quando foi publicado, lá em João Pessoa, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil tem um projeto maravilhoso, que já tem 25 ou 30 anos, não sei, acho que já tem 30 anos, chama-se Zé Peão, que é escolas nos canteiros de obras. Que legal. Porque muitos trabalhadores são agricultores no tempo das chuvas, que aí a construção civil diminui o ritmo, e no verão, que tudo seca no interior, vêm para a cidade trabalhar na construção civil e ficam vivendo no próprio canteiro de obras. E o que, eles levam livros para eles? Não, o pessoal faz escola dentro da obra. E aí tinha uma turma, quando saiu o Vasto Mundo, tinha uma turma que estava já terminando a escola fundamental e precisando, já prontos para ler, mas não se encontrava muita literatura que fosse bastante acessível para eles, mas que não fosse infantil.
É verdade. Entendeu? Falta, né, para esse E público aí eu adulto, uma mandei, literatura. o presidente do sindicato era muito meu amigo, eu dei um exemplar para ele do livro, e eu sei que ele tirou de 15 dias de férias no sítio da mãe, entrou na rede, começou a ler aquilo e disse, é esse o livro. Esse é o livro que os... São histórias ali do interior, de São pessoas histórias simples, em né? que o pessoal se encontra com um vocabulário, com uma... então e aí o projeto, eu me entendi com a editora, então eles fizeram fazer um lançamento e todos os Lá no Canteiro de tinha Obras? 250 alunos que receberam cada um exemplar do livro e eles iam trabalhar com o livro. Não, aí foi feito no auditório de uma universidade. Ah, que legal. E eu me lembro até que eu disse, não é melhor eu primeiro já autografar tudo e depois na hora eu ponho só o nome da pessoa, do trabalhador, porque senão vai demorar muito. Ele disse, não senhora, vai fazer para nós igualzinho que você faz na livraria. Olha E a só. gente espera. E aí foi uma coisa emocionante para mim. Porque como eles tinham que foi no auditório da universidade, como eles tinham que esperar todo mundo ficar pronto para tomar os ônibus, para voltar para os canteiros de obra, eu estava aqui em cima, autografando assim, em cima de um palquinho, e eu começo a ver os que já estavam com o livro na mão, se sentando lá no auditório, e começando a ler, e a rir, e a comentar um com o outro, sabe? Aquilo, e eu sei que os últimos que eu autografei foi tudo meio borrado, porque me escorriam as lágrimas. E aí eu tomei consciência disso, quer dizer, eu tenho que escrever para os próprios personagens. Isso é ideal, né? Você encontrou com o seu leitor, né? E funciona, funciona. Você falou aí na conversa sobre essa questão de ter vivido uma parte da sua vida antes da televisão, né? Que você era criança ainda, né? Como é que é hoje essa questão do mundo estar tomado pelo digital, Maria Valéria? E onde fica a leitura nessa história toda? Olha, quer dizer, é meio complicado. Eu acho que a gente não tem uma visão bastante clara. Porque, por exemplo, você tem um monte de booktubers no YouTube, lá no coisa, que Falando são jovens, de livro, né? claro. Eles são contratados pelas editoras. É uma nova maneira de fazer, porque você vai no comercial de televisão, não tem propaganda de livro. E tem não sei quantos milhares de seguidores. Leem o livro e falam no YouTube. Eles leem e eles têm não sei quantos seguidores, milhares de seguidores. Maria Valéria Rezende, Acho que escritora. há gente que lê, sim. Tem algo se movendo aí, e né? você lê, eu leio, eu, por exemplo, como eu tenho dificuldade de visão, eu estou lendo muito mais livro em formato digital do que de papel. Porque eu posso pôr uma letra bem grande, o fundo preto, então não me agride tanto a visão. Lê em qualquer lugar, Então, né? eu acho que... Eu acho que já se anunciou Você é otimista, tantas então, vezes. você é otimista. Sim, já se anunciou tantas vezes, com o cinema mesmo, se anunciou que o livro acabava, porque começavam... E não acaba. Não acaba porque são processos completamente diferentes. Quer dizer, na hora que eu vou ler, eu leio onde eu quiser, como eu quiser, eu paro e recomeço na hora que eu quiser, e eu crio uma outra camada. Eu sempre digo, eu sei o que escrevi nas linhas do meu livro, mas o que está nas entrelinhas, eu fico sabendo quando cada leitor me diz, porque cada leitor lê o livro a partir da sua forma, né? Da sua forma. Eu, por exemplo, quando eu escrevo, os meus personagens têm uma cara na minha cabeça. Para cada pessoa, E eu leitor... acho que para os outros, para o outro... E eu não descrevo nunca com detalhes os meus personagens. Então, eu fico imaginando assim, que cara terá o meu personagem para o outro leitor. Então, é um processo muito diferente de você se derrubar na frente de uma poltrona, na frente da televisão, que chegou do coisa, está cansado, e se deixar, já vem com cara e tudo o personagem. Mas a leitura exige recolhimento e solidão. Ou não, ou não. Leituras coletivas? Eu cresci com leitura coletiva. Você acha que está voltando? Eu cresci com leitura coletiva, eu passei grande parte da minha vida fazendo leitura coletiva no interior, porque os lugares que eu morava, muitas vezes o pessoal dos sítios, as escolas não chegavam. Agora sim, mas naquele tempo não.
na década de 70, 80. Então, o pessoal comprava nas feiras do Nordeste, porque no Nordeste você tem essa coisa maravilhosa que é a literatura de cordel, que é literatura de longa linhagem. Vai lá na literatura medieval. É aquilo que chegou para nós, que ficou. É verdade. Então, é ali vendida ao lado do saco de feijão a granel, da farinha a granel, no meio dos gêneros de primeira necessidade. E baratinho, Então, né? as pessoas compram, mesmo sem saber ler, para esperar quando vai chegar alguém que possa ler. E decoram com uma facilidade fantástica. Esse seu livro tem, Então, tem um quê de cordel nele, né? Tem. Quer dizer, eu, de tanto ouvir cordel, porque eu passei anos e anos que todo dia de feira ninguém me pedisse nada, porque eu ficava lá ouvindo os cantadores, os repentistas, o tempo todo. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu gosto muito assim, depois que eu escrevi umas 20, 30 páginas, eu preciso ler em voz alta, mas precisa ter alguém que ouça. Então, eu fico chateando as minhas irmãs. Você pode ouvir? Que dia você tem tempo para ouvir? Eu vou ler para você. Aí eu começo a ler. E eu comecei a ler O Voo da Guará Vermelha, e ela, depois de umas páginas, ela disse assim, mas eu não sabia que era um cordel que você estava fazendo. Falei, cordel? Aí que eu me dei conta que quase todo o texto é em heptassílabos, que é uma métrica muito comum Usado no cordel. Mas que também ela é muito... no fim, eu acabei descobrindo, por exemplo, Jorge Amado tem páginas e páginas em heptassílabos. É porque corresponde à respiração. É porque corresponde à respiração. Interessante, né? O dodecassílabo, ou decassílabo, ou heptassílabo, a nossa fala, muitas vezes, é Heptassílaba. Heptassilábica. Porque é uma métrica que corresponde A nossa respiração. à nossa respiração, a uma emissão de voz sem esforço. Então, acho que deve haver um processo inconsciente de adaptação. E aí, ele soa como tal. Já teve um amigo que é cantador, que canta e toca, que um dia chegou lá em casa, senta aí, que eu vou mostrar uma coisa para você. Abriu o livro e cantou 2 Esse páginas. livro? É. Que maravilha. Um livro cantado. Cantável. Cantável. Maria Valéria, terminamos nossa entrevista, infelizmente. Muito obrigada. Agradeço a sua presença aqui no Casa das Palavras, tá? E sucesso, ou não sei se alegria, felicidade. Poder escrever mais. Continue escrevendo ainda. Continue escrevendo. Porque é uma coisa muito divertida. Divertida para você que escreve, para a gente que lê também é muito bom. Obrigado. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva para a gente. O nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br. Então ligue 0800 619 69. É de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso endereço eletrônico câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Seguem na tela os créditos finais.